Olá, a aula hoje é a última do nosso curso. Ela acontece em 15 de julho de 2021. É o término do nosso semestre na Unifesp. Eu, infelizmente, não consegui me organizar para expor o contrato social por inteiro, porque eu acabei introduzindo outros temas que foram aparecendo ao longo do semestre, e o resultado foi que o conteúdo do curso cresceu e extrapolou o que seria cabível em 15 encontros. Eu queria ter falado sobre a história natural do Buffon, sobre a teoria das sensações do Condillac. Eu queria também comentar algo sobre a recepção do contrato social do Rousseau no século XX. Eu falaria da teoria da justiça do John Rawls e da teoria pura do direito de Hans Kelsen. Mas tudo isso fica para um próximo curso, se houver oportunidade. No âmbito desse nosso curso, nós vamos tentar chegar rapidamente ao final do contrato social. Infelizmente, nós vamos ter que deixar de lado o livro 3, que trata do governo e das formas de governo. É no livro 3 que o Rousseau apresenta a teoria da tipologia clássica das formas de governo: monarquia, aristocracia, democracia, governo misto. Quanto a esse ponto, eu sugiro que vocês leiam o artigo do Bertrand de Jouvenel sobre a teoria das formas de governo em Rousseau. É um artigo clássico na bibliografia sobre Rousseau. Esse texto nos dá um panorama do conteúdo do livro 3 do contrato. Ele discute especificamente a teoria das formas de governo no Rousseau. A aula de hoje é sobre a religião civil. É o último capítulo do livro 4 do contrato. Infelizmente, nós não vamos falar de todos os capítulos do livro 4, sobre as instituições que funcionam como mecanismos de conservação do corpo político. Ali no livro 4, Rousseau fala das condições de conservação da ordem instituída, da ordem legítima instituída, né? Ele fala dos sufrágios, fala das eleições, do tribunal da opinião pública, ele fala da censura, da ditadura e da religião civil. A religião civil é o último capítulo do livro 4. Então, nós vamos falar apenas desse último capítulo, o capítulo da religião civil, porque a religião civil, o texto que Rousseau apresenta nesse capítulo, ele pode ser visto como uma continuação de tudo aquilo que a gente comentou na aula anterior sobre o legislador. Quem conhece a história da edição do contrato social, os bastidores, né, da publicação dessa obra, o contrato social, quem conhece essa história sabe que Rousseau esboçou o capítulo da religião civil no verso das folhas em que ele escreveu o capítulo do legislador. É um rascunho daquilo que, na versão final do contrato, vai chegar até nós, né? E esse rascunho da religião civil é o texto que aparece no manuscrito de Genebra, no verso do capítulo do legislador, né? Dos cadernos em que o Rousseau escreveu à mão, né? O texto sobre o legislador. No verso está o texto da religião civil. O Rousseau mudou pouca coisa desse texto quando ele enviou a versão final para o seu editor em Amsterdã, o Marc Michel Rey. Então é um texto que o Rousseau tinha em mente quando escreveu o capítulo sobre o legislador, né? Então são dois textos que têm ligação entre si. Bom, mas antes de entrar no capítulo da religião civil, eu quero deixar para vocês um brevíssimo comentário sobre o livro 3.
O livro 3 é o momento em que Rousseau trata do governo, na sua exposição do contrato. É o momento em que ele fala do poder executivo, governo. Vamos lembrar o título desse meu curso: Ciência e Economia na Filosofia Política Moderna. Ora, do que a gente está falando quando a gente fala essa palavra economia? O que a gente tem em mente quando pensa nessa palavra economia, no quadro do meu curso? Quando a gente fala em economia, aqui a gente está falando de economia política, ou seja, de regras de governo, de administração pública. E é no livro 3 que o Rousseau trata propriamente das questões de administração pública, ou seja, de economia política. E ele faz isso do ponto de vista das ciências da sua época. Então, a respeito da outra palavra do título desse meu curso, ciência, essa palavra ciência, ela se junta à palavra economia, porque o sentido desse conectivo, ciência e economia, diz respeito à ciência nova, que é a economia política. E Rousseau é um autor emblemático para falar dessa relação ciência e economia no quadro da economia política, porque Rousseau é um autor emblemático em matéria de filosofia política moderna. Então, vamos para o conteúdo do livro 3, um breve resumo do que tem ali no livro 3. Na sequência da dedução metódica do contrato social, o momento do livro 3 é o momento de exposição ou de dedução do terceiro princípio de direito político. É o princípio da distinção entre governo e soberano. É o princípio que afirma a separação entre o poder executivo, o governo, e o poder soberano. Lembrando que a figura do soberano é o povo. Então, o que o Rousseau pretende comunicar na dedução desse terceiro princípio do direito político é que executivo e legislativo, ou seja, governo e soberano, são instâncias distintas no corpo político ideal. Quando o Rousseau se refere ao governo, ele usa outros nomes. Ele fala em príncipe, ele fala em magistrados. Então a gente deve se lembrar desse léxico quando o Rousseau estiver se referindo ao poder executivo, ao governo. Então, a questão que nos importa é perceber a hierarquia entre esse léxico do governo, do príncipe, dos magistrados, e o léxico da soberania, o povo, o poder legislativo, a figura ali sobre-humana do legislador, é um outro campo lexical. Então, o que importa para a gente é perceber a relação hierárquica entre esses dois campos lexicais, o da soberania e o do governo. Porque a imagem que o Rousseau nos apresenta, ela é inusitada, pensando na tradição, porque, hierarquicamente falando, o governo, a figura do governante, ela se encontra acima da figura do povo. E o que o Rousseau faz aqui no contrato é uma inversão dessa hierarquia. O povo é hierarquicamente superior ao governante. Ele subverte uma ordem da tradição. Então vejam a inspiração crítica que o Rousseau
ele oferece, né, aos leitores do contrato social. Não é por acaso que o contrato social acaba virando uma cartilha, né, de militância durante a Revolução Francesa. Então, é uma imagem inusitada em que o príncipe é um comissário do povo, ou seja, é um subalterno do povo, né? É um funcionário do povo, do soberano, né? Porque vocês se lembram da metáfora que aparece no capítulo do legislador, o capítulo 7 do livro 2 do contrato, a metáfora da máquina. O povo, ou seja, o soberano, é o mecânico que inventa a máquina. Na verdade, ele se refere ao legislador quando ele fala do inventor da máquina, né, do projetista. Mas é a figura da soberania, né? A soberania diz respeito à invenção da máquina política, né? E o príncipe, o comissário subalterno do poder legislativo, o príncipe, é o funcionário do soberano. Ele é o operário que monta a máquina, que coloca a máquina em movimento, né? A gente havia trazido essa analogia para os dias de hoje. A gente falaria do poder legislativo como algo comparado à figura do engenheiro, do projetista, né? E o príncipe ou o governante seria, na nossa metáfora contemporânea, o peão de fábrica, né? Então, o governante é o funcionário, é o peão de fábrica do engenheiro, esse projetista da máquina política que é o poder soberano, né? Então, em relação à tradição, e é isso que nos importa observar aqui, né, Rousseau ele subverte a ordem hierárquica ali. O príncipe, ou seja, o poder executivo, ele serve o povo, porque o povo é o soberano, ele é a autoridade superior na economia política, né, no corpo social, né, a autoridade suprema, né, que diz respeito à autoridade de instituir leis, né, pertence ao povo, né, ao soberano. E o príncipe é simplesmente um comissário do povo. E a justificativa para essa subversão na ordem hierárquica diz respeito a esse conceito que o Rousseau está apresentando aqui na sua exposição, que é o conceito de vontade geral, né? Então, qual é a raiz dessa subversão operada pelo Rousseau? É o conceito de vontade geral. A vontade do soberano é a vontade geral, e tudo aquilo que não for vontade geral é vontade particular. O Rousseau é muito radical nessa distinção. Ou a vontade geral é a vontade do soberano, ou ela não é vontade geral. E se não for vontade geral, é vontade particular. Seja de um particular mesmo, de um indivíduo, seja de uma facção, um grupo de indivíduos. Rousseau vai se referir a uma parte do todo, quer dizer, um corpo dentro do corpo político, né? Uma imagem de uma doença que se desenvolve no interior do próprio organismo, né? Que perde a saúde em função desse corpo dentro do corpo maior, né? Então, a imagem que a gente hoje denomina câncer, né? Esse tipo de patologia, né? O corpo dentro do corpo. O governo é esse corpo dentro do corpo maior, né? Então, com relação à vontade geral, a gente tem essa distinção radical. Ou a vontade geral é a vontade do soberano, ou ela é vontade particular, né? E no caso do príncipe, quando a gente se refere à vontade do príncipe, trata-se, por princípio, de uma vontade particular. O problema todo para o Rousseau é fazer essa vontade particular do príncipe estar
necessariamente alinhada à vontade geral do soberano, né? Que o príncipe tenha uma vontade particular, isso é evidente, né? A questão é, essa vontade particular do príncipe, ela é coerente, ela está em harmonia, ela manifesta a vontade geral ou não, né? Esse é o problema que o Rousseau formula quando ele trata do governo, né? Porque se a vontade particular do príncipe não expressar a vontade geral, então o príncipe ele não é um comissário do povo, né? Ele não é um funcionário do soberano, ele é um inimigo do soberano. Ele está ali agindo em nome próprio, né? Ele está manifestando os seus interesses particulares e não o interesse público, o interesse que diz respeito ao corpo político como um todo, né? O interesse do povo, né? Então, o príncipe ele deixa de ser digamos, o representante, a palavra que eu uso é comissário, né? Ele deixa de ser o comissário do povo que vai aplicar a vontade geral em forma de leis, né? E ele passa a ser a doença dentro do corpo político, né? O corpo dentro do corpo que vai usurpar a autoridade do soberano, né? E não cumprir a função que lhe cabe, que é expressar a vontade geral e garantir a sanção, né? Garantir que a vontade geral seja aplicada pelo cumprimento das leis civis, né? A função do governo também é o uso da força para que a vontade geral seja cumprida na forma da obediência às leis. Então, o esquema de dedução no livro 3 consiste em mostrar que, do ponto de vista ideal, o soberano legisla e os magistrados cumprem a legislação, né? Isso do ponto de vista ideal. A função do governo diz respeito ao exercício da força, ela diz respeito a uma sanção. Não a sanção natural, da justiça natural, como a sanção que, segundo as leis naturais, obriga os planetas a se deslocarem conforme a teoria da gravitação universal do Newton, né? Não é dessa sanção natural que eu estou falando. Não se trata, então, de sanção natural, de justiça natural. Trata-se, isso sim, de uma sanção convencional, uma sanção que é obra de arte dentro desse artifício, dessa obra de arte, que é a sociedade civil. A gente está falando de uma construção, uma máquina, né, produzida por mãos humanas, um mecanismo, né, que é constituído não por engrenagens, por polias, como os mecanismos das máquinas mecânicas, né, mas um mecanismo que funciona com base em instituições. As instituições fazem, às vezes, das polias, das engrenagens das máquinas mecânicas, né? A gente está falando de engrenagens ou partes dessa máquina, como, por exemplo, o governo civil, leis civis, né? Leis penais, né? Tudo aquilo que expressa a vontade geral na prática, no âmbito da história, né? Então, a gente está falando de instituições. As instituições fazem, às vezes, das engrenagens, das polias, das máquinas mecânicas. Então, isso do ponto de vista ideal, do ponto de vista do dever ser, do direito, né? Do ponto de vista da história, porque o Rousseau na dedução jurídica está sempre contrapondo o ponto de vista do direito com o ponto de vista da história, do ponto de vista da história, das coisas dos homens tais como eles são, né, o quadro apresentado por Rousseau é outro. O Rousseau constata que na história o que nós vemos é o governo que usurpa
a autoridade do povo, né? Ele age em nome próprio e não em nome do povo. O governo, na história, do ponto de vista dos homens como eles são, ele não é um comissário do soberano, e sim é um inimigo do soberano de direito, que é o povo, né? Então o governo, na prática, comete abuso da sua força, do seu poder. É um abuso de autoridade do executivo sobre o legislativo. O príncipe abusa da sua autoridade executiva, da autoridade que é concedida pelo soberano, pelo povo, né? Ele abusa dessa autoridade concedida e subjuga o próprio povo, né? O soberano. E dessa maneira, a inversão analisada pelo Rousseau, aqui no Contrato Social, é a da perda de legitimidade, né? Então, do ponto de vista legítimo, o governo ele deveria se encontrar hierarquicamente abaixo do soberano, do povo, né? Mas na prática, no mundo das coisas tais como elas são, né? O governo se coloca acima do povo, ele subjuga o soberano, né? Ele usurpa a autoridade soberana do povo, né? E dessa maneira ele passa a legislar em benefício próprio. Então, a subversão não está na figura de um povo soberano, e sim de um governo que usurpa a soberania do povo. Essa é a subversão que o Rousseau denuncia ali a partir da sua perspectiva crítica em relação à tradição. Então eu sugiro que vocês leiam o capítulo 11 do livro 3, né? Se vocês não forem ler o livro 3 todo, leiam pelo menos o capítulo 11, né? Que trata da tendência natural de corrupção do corpo político. Nesse capítulo, o Rousseau escreve, eu vou citar algumas passagens desse capítulo que é extremamente importante. Eu cito o Rousseau. Tal é a tendência natural e inevitável dos governos mais bem constituídos. Se Esparta e Roma pereceram, que Estado pode esperar durar para sempre? Se queremos formar um estabelecimento duradouro, não pensemos jamais em torná-lo eterno. Para sermos bem-sucedidos, não devemos tentar o impossível, nem vangloriarmos-nos de dar à obra dos homens uma solidez que as coisas humanas não comportam. Então, o Rousseau, fim de estação. O Rousseau recupera um modelo mecânico típico da economia política do século XVIII. Não é por acaso que esse capítulo, essa passagem que eu li agora, se encontra no livro 3, sobre o governo. O livro 3 é o livro sobre economia política no sentido próprio desse termo, economia política, né? Então, Rousseau recupera esse modelo mecânico na sua forma que a gente encontra nos modelos de anatomia iatromecanicista. Nós vemos isso claramente nas palavras que eu vou citar agora, onde o Rousseau é uma passagem onde o Rousseau faz considerações combinando o olhar do anatomista, do médico, né, desse ramo da medicina que é a anatomia, é o olhar do anatomista, né? A gente pensa na linhagem do Vesalius, de Humani Corporis Fabrica, né? O olhar do anatomista combinado com o olhar do cientista da sociedade, na linhagem do Montesquieu, para falar o autor mais importante que o Rousseau tem em mente quando ele escreve o Contrato Social, né? O autor mais importante dessa linhagem do direito político, né? Então ele combina um olhar do anatomista do iatromecanicismo com o olhar do cientista político. A gente poderia chamar o Montesquieu de cientista político do século XVIII, né? Antes de haver
uma ciência política tal como a gente conhece hoje nas nossas universidades, né, nos cursos de ciências sociais. Eu cito Rousseau, ainda nesse capítulo 11 do livro 3. Percebam como ele combina economia política com uma teoria do direito político. O corpo político, assim como o corpo do homem, começa a morrer desde que nasce e traz em si mesmo as causas de sua destruição. Mas um e outro podem ter uma constituição mais ou menos robusta e apropriada para conservá-los mais ou menos longamente. A constituição do homem é obra da natureza. A do Estado é obra de arte. Não depende dos homens o prolongamento de suas vidas, mas deles depende prolongar a do Estado, pelo tempo que for possível, dando-lhe a melhor constituição que possa existir. O Estado mais bem constituído, porém, terá maior duração que o outro, se nenhum acidente imprevisto determinar sua perda antes do tempo. Fim de citação. Uma belíssima passagem que mostra um modelo da economia animal, né, que está sendo traduzido ali no quadro da ciência nova da economia política para o registro do discurso político, né? E Rousseau, ele combina tudo isso e produz um discurso novo, né? Uma análise científica nova, né? Então, para a gente é importante observar o seguinte: como eu já expliquei em aulas anteriores, o Rousseau ele se vale do paradigma mecanicista, mas não se limita ao paradigma mecanicista. Ele ultrapassa esse paradigma. E o Rousseau já anuncia aquilo que, alguns anos mais tarde, no século XVIII, a gente vai conhecer como a Escola dos Médicos de Montpellier, a escola vitalista, né? Que vai explicar os fenômenos da vida, não mais a partir de metáforas mecânicas, né? Como uma anatomia iatromecanicista, né? Em que os órgãos são comparados com engrenagens, com molas, com polias, e sim, esses médicos vitalistas vão falar em princípio vital, né? Em outras categorias explicativas para descrever o movimento dos organismos vivos, o fenômeno da vida de modo geral, né? Princípio vital. Então, Rousseau, quando ele trata de economia animal, ele já está pensando mais segundo o olhar dos vitalistas do que dos mecanicistas, muito embora todo o linguajar, todo o jargão do Rousseau em matéria de economia política seja o do iatromecanicismo, mas ele está ali na transição entre um iatromecanicismo e um vitalismo, né? A questão não é se o Rousseau era vitalista ou iatromecanicista, a questão é ele estar produzindo um discurso científico para expor verdades a respeito do direito político, né? E ele se vale desses esquemas das ciências, da medicina da sua época. Eu cito essa passagem que eu considero extremamente importante pela expressão que o Rousseau usa, que nos remete ao vitalismo da escola de Montpellier, né? Rousseau diz o seguinte: o princípio da vida política repousa na autoridade soberana. Vejam a expressão que ele usa. Princípio da vida política. Se ele falasse princípio da vida, né, ele estaria falando como médico, mas ele está no registro da economia política, então ele usa a expressão princípio da vida política, né? O linguajar, o jargão da medicina, do discurso médico, transposto, traduzido para um discurso em que se fala de relações, de regras de governo, né? De economia política. Né? O princípio da vida política repousa na autoridade soberana. E vejam agora, ele vai começar a fazer um diagnóstico do organismo político. Né? O Rousseau continua com as seguintes palavras: o poder legislativo é o coração do Estado.
o poder executivo, o cérebro, que dá movimento a todas as partes. O cérebro pode paralisar-se e o indivíduo continua a viver. O indivíduo torna-se imbecil e vive, né? Mas, tão logo o coração deixa de funcionar, o animal morre. Não é pelas leis que o Estado subsiste, mas em virtude do poder legislativo. Fim de citação. Então, o mais importante no organismo social para o Rousseau é o poder legislativo, né? Que ele compara ao coração. Então, a gente deve pegar leve com esse modelo médico do Rousseau e não acusá-lo anacronicamente de ver o coração como um órgão mais importante do que o cérebro. Hoje os médicos pensam diferente, mas porque o modelo é outro, né? No modelo da época, com base no qual Rousseau refletia sobre medicina e política, né? O coração era mais importante, né? Era realmente o órgão central ali nos modelos médicos para se falar em corpo, em vida, né? O texto do Harvey, né, sobre a circulação, né, é um texto de medicina que trata do coração, do sistema circulatório, e o órgão mais importante nesse sistema é o coração. Então, coração, Rousseau compara ao poder legislativo e o cérebro ao poder é o poder que dá movimento, né, às partes, e ele compara ao governo, né, poder executivo. Haveria muito mais para a gente comentar a respeito do livro 3, como, por exemplo, as reflexões que o Rousseau traz da matemática para estudar a população. É outro tema da economia política, o estudo da população, do crescimento populacional, do número de pessoas, né, da sociedade como um indício de um bom governo, né? Questões ali da economia política. O Rousseau ele faz essa análise com um modelo matemático, ele fala em proporções, em relações numéricas, né, para se fazer esse estudo, né? A gente não pode falar disso, mas ele está ali no livro 3. A gente não pode falar também da teoria das formas de governo, né? Eu sugiro que vocês então leiam aquele artigo do Bertrand de Jouvenel e também que vocês tenham em mente o seguinte: essa exposição que o Rousseau faz no livro 3 sobre as formas de governo, ela não é simplesmente um resgate da tipologia clássica que vem lá dos antigos. Tem no Platão, tem no Aristóteles, tem no Cícero, né? Aquela tipologia de monarquia, aristocracia, democracia, governo misto e as formas degeneradas, né? Lembrando que democracia também é uma forma degenerada, né, para essa tradição da tipologia dos governos. Mas, enfim, o Rousseau não está simplesmente fazendo uma leitura de manual dessa tipologia. Ele está, isso que é importante a gente observar, o Rousseau está inserindo essa tipologia na exposição sobre o direito político dele, né? Na dedução jurídica dos 3 princípios do direito político. A tipologia clássica das formas de governo aparece na perspectiva da dedução jurídica do Rousseau. Então, o que vai sair dessa reflexão, né, metódica, científica a respeito das formas de governo?
O que o Rousseau conclui é que, independente da forma de governo, seja monarquia, seja aristocracia, democracia, não importa a forma, né? Seja a forma qual for, né? A questão é a legitimidade, né? É possível uma monarquia legítima, né? Que atenda aos 3 princípios do direito político que estão sendo deduzidos pelo Rousseau no contrato, né? Uma monarquia legítima, uma aristocracia legítima. Genebra é o exemplo de aristocracia legítima para o Rousseau, né? O governo de Genebra. A democracia também é possível, uma democracia legítima, muito embora seja quase impossível que isso aconteça na prática, no plano da história, né? Seria preciso deuses, né? Para que houvesse um governo democrático legítimo, né? E então o que importa para o Rousseau é a questão da legitimidade. E se a ordem instituída, monarquia, aristocracia ou democracia ou governo misto, né, não importa, o que interessa para o Rousseau é saber se há legitimidade. E quando houver legitimidade, o Rousseau vai se referir a essa ordem instituída como uma república. Então a questão não é a forma de governo, e sim se é ou não é uma república. Essa é a questão a ser feita, né? Então o que eu quero muito que vocês se lembrem quando estiverem pensando no livro 3, o Contrato Social, o Rousseau está expondo a sua teoria republicana do governo ou da economia política, né? Então, esse republicanismo tem uma série de consequências. A mais importante é a crítica à representação política, a ideia de que o povo pode ser representado na prática, né? Porque no plano do direito não há representação. Mas e no plano da prática? Bom, no plano da prática existem os representantes do soberano, né? O próprio governo ele cumpre essa função de representante, de comissário do povo, né? Então, no âmbito da representação política ocorre, o Rousseau faz esse diagnóstico, né? Ocorre a usurpação da autoridade do soberano por parte do governo, né? É ali nesse fenômeno da representação política que o Rousseau fala em usurpação da soberania, né? Então, a tipologia das formas de governo, é isso que eu quero falar no quadro geral do livro 3, né? A tipologia das formas de governo do Rousseau, ela traz junto uma crítica à representação política, a ideia de representante no quadro da história, das sociedades históricas, né? Então, as duas coisas andam juntas, a tipologia das formas de governo e a crítica à representação política. Se vocês puderem ler mais um capítulo do livro 3, leiam o capítulo 15, que é sobre a ilusão da representação política. Nesse capítulo 15, o Rousseau nos dá o célebre exemplo do Parlamento da Inglaterra, que era um modelo de representação política, né? Os deputados ali, a figura deles é a de representante do soberano. Os deputados representam a vontade do povo, né? Mas Rousseau diz que isso é uma ilusão, né? O povo inglês se engana ao achar que elege representantes e que esses representantes eles representam de fato, né, a vontade do soberano, a vontade geral, né? E a esse respeito eu sugiro que vocês leiam o artigo O Engano do Povo Inglês, do professor Luiz Roberto Salinas Fortes. O Engano do Povo Inglês. Eu vou disponibilizar esse texto na pasta, se é que ele já não está lá. Agora a gente passa para o tema da aula, que é a religião civil. Para falar da religião civil, eu teria que falar antes da doutrina da religião natural que o Rousseau expõe no Emílio.
mais especificamente no livro 4 do Emílio, na Profissão de Fé do Vigário Saboiano, né? Que é um opúsculo ali do livro 4. É ali, na Profissão de Fé do Vigário Saboiano, Rousseau expõe a sua doutrina da religião natural. A gente teria que entender o que é a religião natural do Rousseau para entender a religião civil do contrato, porque esses dois, digamos, tipos de religião, eles estão relacionados. Mas eu não tenho condições de expor a profissão de fé aqui para vocês, então a gente vai ter que fazer algo mais precário, né? Para o nosso propósito nesse curso, eu me contento em saber que vocês entendem o seguinte: a religião natural é um código moral. Código moral. É um código moral que deve ser observado pelo ser humano, pelo homem em geral, de um ponto de vista da natureza, né? Então, a gente está falando de justiça natural, a gente está falando de gênero humano, né? É algo mais próximo da perspectiva que o Diderot, né, nos coloca no verbete direito natural da enciclopédia, né? Justiça natural, homem em geral, né? Num sentido amplo, né? Então a religião natural trata da justiça natural e um dos dogmas da religião natural afirma a justiça futura, né? Que é um modo de entender a ordem das coisas, né? Que favorece as relações de reciprocidade entre os indivíduos. Se você fala numa justiça para os justos, né, depois dessa vida, né, então a gente está falando de recompensa para os bons, castigo para os maus, né? E mesmo que o Rousseau não afirme a existência do céu, do inferno, tal como na teologia cristã, né? Esse quadro aí da recompensa após a morte, né? De uma justiça da vida por vir, né? Do mundo por vir, né? Que ele tem em vista. Tanto que o Rousseau fala em uma providência que estabelece a ordem das coisas, né? O mundo tal como ele é observado, né? Então, tudo isso é o espetáculo da natureza. Essa é a expressão que os autores do século XVIII utilizam para se referir à ordem das coisas, né? Deus criou a natureza e ela se mostra ao homem como um espetáculo, né? A prova, uma das provas da existência de Deus é a constatação de que o espetáculo da natureza é um espetáculo de ordem, né? O ser humano, o indivíduo racional, reconhece a ordem quando ele se defronta com o espetáculo criado por Deus, né? E aí ele se persuade de que existe um Criador que estabeleceu a ordem natural, né? A palavra, a expressão para se referir a isso é espetáculo da natureza. Então, é tudo isso que nós devemos ter em mente quando a gente fala em religião natural, né? Espetáculo da natureza, né? Justiça futura, né? Providência, né? Religião natural. Não se enganem quanto à palavra natural. A religião natural não tem nada a ver com ritos mágicos dos habitantes da floresta, não tem a ver com religiões primitivas, nada disso, né? A religião natural, segundo Rousseau, ou segundo os autores do século XVIII, ela é natural porque é racional, né? Ela diz respeito à natureza racional do ser humano. Então, dizer que algo é natural no século XVIII é o mesmo que dizer que não é sobrenatural, né? Porque ela diz respeito à natureza do indivíduo, do ser humano, né?
e não aquilo que está fora do campo da experiência, da observação. Não se trata de explicações metafísicas, né? Causas primeiras, porque tudo isso é da ordem do sobrenatural. Nós estamos na ordem natural. Nós estamos diante do espetáculo da natureza, né? O olhar é o da imanência, né? Da ordem interna da máquina, né? A gente conhece a máquina observando as suas partes, observando a experiência, né? A gente fala em percepção, em sensação, em observação, né? E não em causas que ultrapassam o entendimento humano, a razão, que chocam a razão, né? Não é disso que a gente está falando, né? Porque tudo isso é da ordem do sobrenatural. Então, a religião natural é natural porque ela diz respeito à ordem imanente, né? Do mundo humano, né? Então, é natural porque é racional. Então, dizer que algo é natural mesmo que dizer que não é sobrenatural. Não vem de Deus, não tem causa que exigiria um conhecimento metafísico, né? Como os dogmas revelados da Bíblia, né? Essas são verdades sobrenaturais. E a religião natural do Rousseau é conhecida pela razão, né? A razão é suficiente para se conhecer as verdades da religião natural, né? É uma religião dos filósofos, a gente diz, né? É uma religião que orienta o funcionamento da máquina do cosmos, né? É a religião dos deístas, né? O deísmo também era uma forma de conhecimento da realidade, né? Que não era exatamente o teísmo, né? A crença num Deus como os cristãos pregavam, né? Mas é a crença num Deus, né? Que cria um universo mecânico, dá corda nesse universo e deixa o universo funcionando por conta própria. Esse Deus deísta não intervém sobre o universo criado, né? Ele é o artista que cria a sua obra e depois deixa a obra funcionar de maneira autônoma, né? Então, os filósofos que admitiam o deísmo ou a religião natural, eles não eram exatamente cristãos, mas também não eram ateus. Era algo ali, filósofos críticos à religião cristã, mas que não chegavam a explicar o universo em termos puramente materialistas, como fazia, por exemplo, o Barão d'Holbach. O Barão d'Holbach é um caso de ateu mesmo, do século XVIII, né, que define a natureza como movimento e matéria, né? O que é a natureza para o Barão d'Holbach? Está lá no Sistema da Natureza, uma obra de 1770, se eu não me engano, né? O que é a natureza? Natureza é matéria e movimento. Não tem Deus, não tem alma, não tem substância imaterial, né? O que existe é aquilo que é observável do ponto de vista dos físicos, né? Matéria e movimento, né? E o arranjo disso tudo, né? Então, um deísta não é alguém que tem uma visão como a do Barão d'Holbach, né? Mas também não é um cristão que acredita na verdade revelada da Bíblia, né? Então, um deísta é algo intermediário entre essas duas maneiras de descrever, de conhecer a realidade, né? O Voltaire era um filósofo que a gente pode qualificar como deísta, né? O próprio Diderot, no período em que ele está ali debatendo com Rousseau, né? Ele tem uma visão, digamos, deísta da natureza. Depois ele vira ateu, né? O Diderot tardio, ele tem uma visão ateísta da natureza, mas ali quando ele está pensando no direito natural, ele escreve um texto cujo título é Da Suficiência da Religião Natural. Então a reflexão do Diderot nesse momento é a de um deísta, de alguém que pensa segundo os esquemas de inteligibilidade da religião natural.
como Rousseau na Profissão de Fé do Vigário Saboiano. Bom, então essa é a religião natural. É um código moral que dá o fundamento de racionalidade para a conduta humana em geral. Então a gente está pensando na conduta humana, na ação do indivíduo livre, né? A gente está pensando nos movimentos do agente livre, né? Esse movimento se dá a partir de princípios, de molas, né? Mobiles. Né? Quais são esses mobiles, esses princípios de movimento? São os códigos morais que a religião natural, né? Dá o exemplo na forma de dogmas. Né? Então eu me conduzo de maneira justa, segundo as leis civis, porque, segundo o princípio das recompensas futuras, isso me dá vantagem. De um ponto de vista existencial, né? Eu posso me privar da satisfação dos meus apetites, dos meus vícios, né? Pensando numa troca vantajosa que eu estou fazendo, né? Se eu acredito, né, na recompensa dos justos na vida futura, né? É isso que a religião natural prega, e mesmo eu não sendo um cristão, né, eu sou capaz de fazer cálculos segundo a minha razão, e a razão, entre outras coisas, admite as verdades da religião natural. Então essa troca vantajosa é algo plausível, é algo que pode ser conhecido, né, de um ponto de vista científico, no modelo da moral de interesse. Então, nada de estranho aí. Né? O raciocinador violento, ele admitiria os dogmas da religião natural. Né? Agora, e quanto à religião civil? Né? A analogia, ela pode ser feita com relação à religião natural, porém, o nosso quadro é mais restrito. A gente está pensando não no ser humano em geral, né, em qualquer ser humano, no gênero humano, né? A gente está pensando no cidadão, nesse indivíduo que é um participante de um corpo político particular, um corpo político situado na história, num momento da história, né, com suas tradições, com seus costumes, né? Então a gente tem um quadro mais restrito para falar desse indivíduo, desse agente livre. Né? Então a religião, nesse caso, né, o código moral que vai regular o comportamento, a conduta desse agente livre não vai ser mais o da religião natural, e sim o da religião civil. A religião civil, nesses termos, é o código moral que regula a conduta de cidadãos, não do homem em geral, e sim de cidadãos que buscam agir de acordo com os princípios do direito político. Né? São os princípios do direito político, que o Rousseau está deduzindo no contrato, que devem estar em questão aqui, quando a gente fala dos móveis, das regras de conduta, dentro de uma perspectiva de economia política. Né? São os princípios do direito político que estão em questão. Ou seja, quando a gente fala de religião civil, a gente está falando de cidadãos que precisam de um código moral para que a máquina a qual eles pertencem, né, da qual eles fazem parte, para que essa máquina possa ser ordenada, né, de acordo com o bom ordenamento, né, de acordo com as regras de justiça da economia política. A religião civil, ela é o conjunto de regras que vai garantir o bom funcionamento do corpo político. A religião civil é a religião que fundamenta essa ciência nova que nós vemos surgir no quadro de mentalidades do século XVIII, que é a ciência nova da economia política. Isso
não deve, então, nos espantar essa relação entre religião e economia, né? Isso é absolutamente normal, né? É uma relação de compatibilidade que não causa nenhum estranhamento nos filósofos daquele tempo, relacionar religião e economia, né? Isso tudo está acontecendo segundo uma perspectiva científica, né? Quando Rousseau fala seria preciso deuses para dar leis aos homens, ele não está falando como teólogo, e sim como cientista, né? Então, quando Rousseau fala em religião civil ou nos dogmas da religião civil, ele está falando em regras de ciência civil, regras que produzem o bom funcionamento da máquina política, do organismo político, né? E essas regras, elas são designadas por Rousseau com uma expressão específica. E essa expressão é sentimento de sociabilidade. Rousseau está pensando na produção de sentimentos de sociabilidade. Sentimentos, né? Vamos lembrar que a questão da ordem instituída por Rousseau, ela é, em primeiro lugar, uma questão de estabelecimento de instituição de paixões, né? Um ordenamento das paixões, que Rousseau pensa em primeiro lugar. E só em seguida ele pensa num ordenamento da razão, no ordenamento com base em regras positivas. Primeiro, Rousseau precisa ordenar as paixões, os sentimentos dos cidadãos. Depois vem o discurso racional, as regras objetivas, né? Primeiro a paixão. Então a gente fala do primado do passional na ordem jurídica do Rousseau, né? E a passagem, a gente já está no capítulo da religião civil, né? No livro 4 do contrato. A passagem mais importante desse capítulo é essa que eu leio agora, né? Eu cito Rousseau. Há, pois, uma profissão de fé puramente civil, cujos artigos o soberano deve fixar, não exatamente como dogmas de religião, mas como sentimentos de sociabilidade, sem os quais é impossível ser bom cidadão ou súdito fiel. Fim de citação. Rousseau está falando da fábrica de sentimentos de sociabilidade. Sentimentos de sociabilidade é uma expressão que está no mesmo campo semântico de princípio da vida política, né? Então, sem os sentimentos de sociabilidade, não há regras que possam ordenar as paixões dos cidadãos. Não há uma ordem que produza um patriotismo que assegure a expressão da vontade geral nas leis civis, né? Sem os sentimentos de sociabilidade, não há um equilíbrio nas partes do corpo político que garanta o bom funcionamento, né, da máquina e a observação, né, desses três princípios do direito político que o Rousseau deduz do contrato, né? Então, os sentimentos de sociabilidade, eles garantem a boa ordem social, eles garantem a sacralidade da ordem social, eles garantem que o castelo de cartas, que é a ordem instituída, que esse castelo de cartas permaneça em pé. É um milagre, né, a instituição política. E esse milagre, ele é assegurado pela produção de sentimentos de sociabilidade, né? De onde eles vêm? Eles vêm dos dogmas da religião civil. São os dogmas da religião civil, né, que na verdade não são verdades religiosas, são verdades para política, para boa política, né? São as máximas da política travestidas de religião, né? De religiosidade, né? Mas, na verdade, o que se tem em vista é a boa ordem política, né? Então, essa expressão sentimentos de sociabilidade, a gente deve ver como
o resultado da obra do legislador. O legislador tem uma missão, né? E essa missão vai ser bem sucedida, vai ser exitosa se houver de fato, né? Quer dizer, no plano da história, a produção, a fabricação de sentimentos de sociabilidade. Né? Se nós estamos falando de um legislador que esclarece a multidão cega, que é o povo, né? E transforma essa multidão cega. Né? Claro, é uma transformação hipotética no mundo sincrônico do direito, tudo isso que a gente expôs na aula anterior, né? Mas se o legislador ele é competente para operar essa transformação da multidão cega em um corpo político, numa associação política, se o legislador é competente para fazer isso, então nós estamos falando de uma fábrica de sentimentos de sociabilidade. Nós estamos falando num conjunto de indivíduos que consentem em reconhecer uns aos outros, né? Um indivíduo reconhece o outro, né? Com base em relações de reciprocidade. Ou seja, o que há entre esses indivíduos que se relacionam uns com os outros são relações de igualdade, são relações de justiça. É tudo aquilo que tem que acontecer para que indivíduos desiguais não instituam relações desiguais no âmbito das leis, no âmbito das relações jurídicas. Né? Que há desigualdade de fato, né? Isso é inegável. A questão é possível a partir dessa desigualdade de fato instituir, produzir com arte, a arte política, né? Instituições justas, instituições que forcem os indivíduos a se relacionarem de maneira justa entre si. Né? É possível isso? E essa é a formulação do problema do Rousseau. Né? Então, os sentimentos de sociabilidade eles aparecem como o sinal, né? Sensível, o sinal observável, né? Do êxito da missão do legislador. Né? Como a gente falava no segundo discurso sobre os sinais sensíveis da liberdade. Né? A perfectibilidade ela diz respeito aos efeitos perceptíveis, aos efeitos sensíveis da liberdade no plano da história. Né? O homem se aperfeiçoa, inventa a cabana para deixar de morar nas cavernas. Né? Isso é um sinal visível da perfectibilidade e, por conseguinte, da liberdade humana. Né? A gente conhece o que é observável, nós somos empiristas. Né? Então, a gente não vai falar da liberdade, a gente fala da perfectibilidade. É isso que nos permite o conhecimento científico da natureza humana. Né? E em matéria de ética, de moral, né? Os autores daquela época não falavam em ética, falavam em ciência da moral. Né? Ética é uma palavra que é usada no século XIX, mas no XVIII não. Então a gente fala em moral, né? A ordem moral. Então, se a gente tem em vista uma boa ordem moral, a gente precisa de algo factível para mensurar, para julgar essa ordem moral, para dizer que ela é boa ou ela não é boa, ou poderia ser boa se ela cumprisse melhor algum requisito. Que requisito é esse? Esse requisito diz respeito aos laços de sociabilidade. Né? Então, os sentimentos de sociabilidade eles nos dão o parâmetro mensurável, observável, aí, de um ponto de vista empirista, na ciência política do século XVIII. Né? Então, são sentimentos de sociabilidade, dizem respeito a regras racionais, e eles aparecem como uma versão disfarçada de dogmas religiosos. Na verdade, eles são princípios políticos, de regras de justiça, regras da economia política. Né?
a persuasão do legislador é um engodo, mas é um engodo para o bem, é uma peça que é pregada na multidão cega para que a multidão cega se torne esclarecida, né? E que ela não dependa de um esclarecimento prévio para que ela se torne esclarecida, né? Então, é uma falsa retórica religiosa e uma verdadeira retórica política. Falsa retórica religiosa porque os dogmas da religião civil, na verdade, são sentimentos de sociabilidade e não verdades sobrenaturais, né? Então, uma falsa retórica religiosa e uma verdadeira retórica política. É isso que comove os indivíduos e transforma a patologia do amor próprio, né, em patriotismo, né? A religião é um detalhe nessa transformação toda, porque o que está em jogo para o Rousseau é a fabricação, a produção, a construção social de valores patrióticos por meio de sentimentos de sociabilidade. Eu cito a continuação dessa passagem que eu acabei de ler, no capítulo da religião civil. Rousseau escreve o seguinte: sem poder obrigar ninguém a acreditar neles, nos dogmas da religião civil, né, pode banir do Estado quem quer que não creia neles. O soberano, né, pode banir os inimigos do Estado, aqueles que se recusam a obedecer à vontade geral, né. Pode bani-los não como ímpios, mas como insociáveis, como incapazes de amar sinceramente as leis, a justiça e de imolar em caso de necessidade sua vida ao dever. Se alguém, depois de ter reconhecido publicamente esses mesmos dogmas, se conduz como se não acreditasse neles, deve ser punido com a morte, pena de morte para os desobedientes, para os que se recusam a obedecer à vontade geral. Deve ser punido com a morte, pois cometem o maior dos crimes, mentiu perante as leis. Fim de citação. Então, quando Rousseau fala em sentimentos de sociabilidade, ele está falando de coesão do corpo político, né? Admitir as facções, os mentirosos, aqueles que fingem obedecer à vontade geral, né? É admitir um corpo dentro do corpo, um tumor, uma parte que vai levar o organismo como um todo à morte, né? Então é por isso que essas partes precisam ser extirpadas, precisam ser retiradas, né, do organismo, do corpo político. Então, o que está em questão é a coesão do corpo político. Essa coesão, então, na prática, a teoria do Rousseau é que isso se realiza por meio de um falso engodo religioso, né? Um verdadeiro engodo político, né? Um bom engodo político, através de dogmas religiosos. A gente fica chocado, né, com esse uso da religião para produção de sentimentos de sociabilidade, mas tudo isso está em total acordo com a ideologia da época, né? Com a visão nova dos cientistas daquele tempo, que estavam pensando em fazer um bom uso de algo ruim, né? Que é a religião, que são as crenças religiosas, que o resultado, os efeitos sociais, né, dessas crenças eram bem conhecidos, o fanatismo, a intolerância, né? O que os autores como Rousseau estão pensando é como usar, né, esse veneno para produzir uma cura, um benefício da sociedade, né? A partir de um rearranjo daquilo que já é um fato, né? E não tentando criar uma solução absolutamente nova, né, que venha como algo que nunca ninguém antes viu. A religião é algo que é conhecido, que até os homens mais rudes, mais ignorantes conseguem admitir, né? Mesmo com uma capacidade limitada da razão, né? Esses indivíduos são capazes de obedecer
a vontade dos deuses expressa num código moral. Então, a religião civil é esse código moral que vai produzir bons comportamentos, comportamentos adequados à ordem justa no modelo da economia política. Quais são esses dogmas, os dogmas da religião civil? Eu cito Rousseau. Os dogmas da religião civil devem ser simples, em pequeno número, enunciados com precisão, sem explicações nem comentários. A existência da divindade poderosa, inteligente, benfazeja, previdente e providente é o primeiro dogma. A vida futura, a felicidade dos justos, o castigo dos maus, 4 dogmas até agora. O 5º dogma é um dogma propriamente político, né? A santidade do contrato social e das leis. Então, esses são os dogmas positivos, o Rousseau diz. E ele termina. Quanto aos dogmas negativos, limito-os a um só, a intolerância, implícita nos cultos que excluímos. Fim de citação. É importante lembrar que, no caso da religião civil do Rousseau, não se trata de uma religião propriamente dita, não é uma igreja com clérigos, com pastores, nem padres, nada disso. É sim, tão somente, e apenas isso, nada mais além disso, né? Trata-se de um código moral. Né? É um conjunto de regras, um conjunto reduzidíssimo, são poucas regras, regras simples de conduta, né? É o essencial das regras de moral, né? E que é o mínimo necessário para que haja uma convivência aceitável ali nas relações sociais. É um credo mínimo da vida civil, um credo mínimo. É o conjunto mínimo de regras que é necessário para que a sociedade seja legítima, seja uma boa ordem social. É um código moral, então. É o código mínimo necessário para que haja a ordem sagrada, né, que o Rousseau apresenta no contrato social. Então, são 5 dogmas positivos e um negativo. A existência da divindade providente e provisora, né? A existência de um Deus que vai garantir a vida futura, a recompensa dos justos e a punição dos injustos. Né? O segundo dogma é a vida futura. Né? A gente está falando de uma justiça natural que vai suplantar a justiça civil, uma vez que a justiça civil é provisória, ela é imperfeita, ela é um artifício, né? E diante da ordem natural, a ordem artificial, ela é imperfeita, ela é passageira, transitória, né? Então, se a gente fala de Deus, né, de uma providência, a gente está pensando numa justiça, mas não uma justiça imediata, e sim uma justiça futura. A gente está pensando, está calculando a longuíssimo prazo. É uma troca vantajosa que só as mentes sublimes, as inteligências superiores são capazes de calcular. Né? Esse cálculo não é feito pela multidão cega, obviamente, né? Mas ele é comunicado a essa multidão cega, ao povo, né? E em forma de dogmas. Né? Então o povo é obrigado, é forçado a aceitar essas verdades, porque são dogmas, né? Não há o que comentar, o que discutir. Né? Isso é uma verdade imposta, né, pelo soberano. Os dogmas da religião civil são estabelecidos pelo soberano, então é a autoridade máxima que está ali impondo com todo o direito, né, que os princípios do direito político autorizam. Né? E então não tem discussão, isso é verdade, tem que ser aceita e ponto final. Né? Então, existência de Deus, vida futura. Né? Terceiro dogma, felicidade dos justos, né? Há uma recompensa, o cálculo da moral de interesse realmente aponta para uma vantagem, ainda que essa vantagem não possa ser conhecida por mentes limitadas, como a do povo, né? dos cidadãos. Né? É um cálculo que precisa ser aceito, como os cálculos do Newton. Né? O Voltaire não conseguia compreender, né, aquilo que o Newton expunha.
nos Principia, né? Mas, graças aos estudos com a Madame de Châtelet, ele pôde aceitar aquilo, né? E não só aceitou a verdade da teoria do Newton, como ainda divulgou essa verdade entre os franceses, né? O Newton foi divulgado, né, entre os filósofos franceses pelo Voltaire, né? Então, é um cálculo que é vantajoso, mas que precisa de uma inteligência superior para ser conhecido, né? E no caso do povo, esse conhecimento se dá na forma mais vulgar que é possível na prática, que é a forma de dogma religioso. Dogma religioso faz às vezes de lei civil, né? Ou de princípio de lei civil, né? Que vai garantir, vai funcionar como um princípio motor na conduta dos membros do soberano, e esses membros vão instituir leis civis, e essas leis civis vão ser justas e, por conseguinte, vão expressar a vontade geral daquele corpo político. Então, felicidade dos justos. Quarto dogma, castigo dos maus, né? O Rousseau, a gente não pode esquecer, ele é cristão. O Rousseau diz isso, afirma isso com todas as letras: sou cristão, ele acredita em Jesus Cristo, né? Então, é o lado um pouco religioso, um pouco não, o lado religioso do Rousseau, né? A gente não pode ignorar isso, né? Ele era um indivíduo de carne e osso situado na cultura do seu tempo, né? Então, a religião faz parte desse caldo cultural. O Rousseau, ele está ali participando, né, dessa realidade da cultura do seu tempo. Rousseau é cristão, acredita no inferno, né? Então, o castigo dos maus, o quarto dogma. Quinto dogma, a santidade do contrato e das leis. O contrato social e as leis são santos, são sagrados, que a gente entende como invioláveis, né? A santidade como sinônimo de inviolabilidade, né? Então, é uma mistura aí de uma visão, um discurso teológico, né, uma maneira teológica de descrever a realidade, e a maneira científica na dedução jurídica que está sendo apresentada aqui no contrato, né? Santidade do contrato social e das leis. É um dogma científico, né? Aí o último dogma, que é o da intolerância, é o dogma negativo, né? O que está sendo postulado é: não se deve tolerar o intolerante, né? A tolerância, ela é uma necessidade, é preciso que haja tolerância para que as relações entre indivíduos diferentes, né, seja possível, né, para que não haja fanatismo, para que não haja violência por conta das crenças diferentes, né, da diversidade de crenças em matéria de religião. É preciso que haja, então, esse dogma, né, que proíbe a intolerância. A intolerância é proibido, está interditada, né? Não se deve tolerar o intolerante, né? Depois, na teoria da justiça do Rawls vai ter um capítulo onde ele fala de economia política, né? E ele cita essa passagem do contrato social, né, para falar da intolerância. Só que aí o Rawls, ele critica o Rousseau, ele fala que a tolerância, ela deve ser admitida por princípio. Para o Rawls, a tolerância deve estar no plano do dever ser. E o Rousseau não vê dessa maneira. O Rousseau vê a questão da tolerância e da intolerância no plano da história, né? Porque no plano do dever ser ele deixa a questão restrita aos princípios do direito político, né? E a tolerância, a questão da religião, não entra na dedução do direito político, né? Mas isso é porque o Rawls está fazendo um outro tipo de dedução, ele está demonstrando os dois princípios de justiça dele, né? O princípio da igualdade de consciências e o princípio da desigualdade, né? Ele admite desigualdade desde que o resultado efetivo seja uma ordem justa, né? Que haja equidade, né? E ele demonstra, né, a validade desses dois princípios quando ele fala também de tolerância religiosa. É uma questão que fica mais ou menos mal resolvida na teoria da justiça.
o Rawls vai recuperar toda essa problemática na sua segunda grande obra, que é o Liberalismo Político, né? Ali do começo ao fim ele fala de tolerância, de liberdade de consciência, de religião, né? Então vejam que não é um tema simples, né, para o Rawls trabalhar. O Rousseau já está trabalhando isso aqui no século XVIII e ele resolve de maneira categórica. Ele fala o intolerante não deve ser tolerado, né? Porque assim como quem não obedece à vontade geral deve ser expulso ou morto, né? Pena de morte para os inimigos do Estado, né? O intolerante entra nessa mesma lógica, não pode ser admitido, não há espaço para direito e resistência, né? E todos que fizerem parte da ordem justa vão estar de acordo com esses dogmas da religião civil, né? Um castelo de cartas, recuperando essa imagem que eu estou insistindo em usar nas minhas aulas, né? Porque realmente isso na prática é muito improvável que aconteça, né? Mas a questão não é simplesmente de descrever a realidade prática, e sim comparar, né, a realidade prática em relação a um parâmetro, um padrão de justiça que é o do direito, né? E aí no plano dos princípios do direito é que Rousseau está afirmando tudo isso, né, a respeito da sociedade ideal dele. Haveria mais coisas para serem comentadas a respeito da religião civil. Eu vou falar só mais um ponto. O capítulo da religião civil é bastante exemplar, né, na exposição do Rousseau. O Rousseau divide em 4 momentos o texto e em cada um desses momentos ele tem uma perspectiva que é ou a do direito, ou a do plano ideal, ou a do plano da história. Ele alterna, né, sucessivamente esses pontos de vista do direito e da história, né? E ao final ele enuncia os dogmas da religião civil, e é nesse momento final em que ele julga, né, a história em função do direito, né? Então o capítulo inteiro da religião civil é emblemático, né, quando a gente pensa no método de exposição do contrato, né? O que a gente vê o Rousseau operando, né, em termos de metodologia, do início ao fim do contrato, a gente vê ali do início ao fim do texto do capítulo da religião civil. Outro ponto importante é que o conceito de religião civil, né, ele é elaborado, ele é forjado pelo Rousseau como um trabalho de bricolagem, né, que é um trabalho de combinação de esquemas de inteligibilidade, né? Ele faz isso pensando numa tipologia das religiões. O Rousseau ele enumera 3 tipos, né? A religião do homem, a religião do cidadão e a religião de um terceiro tipo, que é um tipo misto, né? A religião do homem é a religião do gênero humano, é quando você tem em mente todos os seres humanos, né? É a visão do cristianismo, né? Segundo a Bíblia, todos os homens são irmãos, né? E essa fraternidade universal, essa sociabilidade geral do gênero humano que está em questão quando Rousseau ele tipifica a religião do homem, né? É uma religião natural, né? A gente pode pensar assim. A vantagem dela é que você pode falar numa sociabilidade abrangente, né, em laços sociais que abarcam todo o gênero humano, né? E a desvantagem é que esse tipo de religião, né, ele é ineficaz quando se pensa em patriotismo. Aqueles que são irmãos de todos os seres humanos, eles não vão fazer distinções patrióticas em relação a povos que têm tradições diferentes, costumes diferentes, que têm situações culturais diferentes, né? Não há uma defesa de um sentimento nacionalista, não há
uma particularização dos sentimentos de sociabilidade. Os sentimentos de sociabilidade são sentimentos de laços universais do gênero humano, né? Então, a coesão social, essa é a questão que eu estou colocando aqui, a coesão social é fraca quando se pensa em laços abrangentes de todo o gênero humano, né? O patriotismo, ele aparece no imaginário do Rousseau como um fator de coesão social forte, né? O patriota é aquele que está disposto a entregar a própria vida numa guerra contra outra pátria, né? Em nome da sua pátria particular, né, do seu corpo político local, né, você está disposto a entregar sua vida numa guerra contra outro corpo político alienígena, né? E a religião do cidadão é a religião que defende o fanatismo patriótico, né? É a religião que considera a própria pátria como seu Deus, né? E as demais como pátrias hereges, né? São pessoas equivocadas porque acreditam em coisas que não dizem respeito à vontade geral do meu corpo político, né? Então a religião do cidadão, ela favoreceria a xenofobia, favoreceria a intolerância religiosa nas relações entre potências, né? Mas internamente ela é boa, é a vantagem da religião do cidadão, porque ela promove uma forte coesão social. Então, Rousseau está ponderando aí vantagens e desvantagens. É uma máquina de calcular que está operando nessa tipologia das religiões do contrato social. O terceiro tipo é a religião que o Rousseau qualifica como mista, porque mistura o céu e a pátria. Então é um indivíduo que tem dois senhores, que obedece ao Deus, né, que vê todos os homens como irmãos, e ao mesmo tempo obedece um governante, um senhor local, né, que vai exigir adesão à pátria, né, e não sentimentos de sociabilidade muito abrangentes, né? Isso aí não combina com o patriotismo, né? Aí esse indivíduo dividido é um indivíduo que não age direito, porque ele não consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. Essa é uma lição da Bíblia, né? Não é possível seguir a dois senhores, né? Você tem que escolher, né? Ou você segue a religião do homem ou a religião do cidadão. Bom, esses são os três tipos. Você está aí diante de esquemas de inteligibilidade que podem ser analisados, né? E em termos das suas vantagens e desvantagens. E o que o Rousseau faz quando ele elabora o esquema da inteligibilidade da religião civil? Ele pega só as vantagens de cada esquema, né? Então, qual é a vantagem da religião dos cidadãos? É esse sentimento de forte vínculo social, né? Então isso vai para a religião civil, né? Mas a questão do patriotismo, da xenofobia, isso aí fica neutralizado pelo dogma negativo da proibição da intolerância, né? E qual é a vantagem no esquema da inteligibilidade da religião do homem, né? É aquele sentimento de que os outros são meus irmãos, né? Que existe um laço ali de fraternidade abrangente, né? Isso é trazido também para o esquema de inteligibilidade da religião civil, né? Então a religião civil vai combinar o que é de melhor da religião do homem, né? O sentimento de fraternidade, porém ligado a um corpo local, né? E a um único senhor que é a pátria, né? Então é um exercício de bricolagem. Isso tem a ver com o que a gente está falando desde a primeira aula. Os esquemas de inteligibilidade, a gente vê o Rousseau operando, né, partes de esquemas de inteligibilidade de outros modelos diversos, muitas vezes incompatíveis entre si, e que podem ser particionados, combinados nas suas partes e rearranjados de tal maneira a produzir um esquema novo, para se pensar a realidade, né?
O esquema não é a realidade, o esquema é um óculos através do qual se enxerga a realidade. Então, a religião civil é um exemplo de bricolagem com esquemas de inteligibilidade para se descrever, né, uma realidade que diz respeito à adesão passional e voluntária, né, dos indivíduos que caracterizam o povo, né, sendo ao mesmo tempo uma multidão cega, grosseira, pouco esclarecida, e também o soberano. O Rousseau é paradoxal na visão que ele tem do povo. O povo é a instância máxima da ordem civil a ser instituída, né? Não existe autoridade maior que a do soberano, e soberano é o povo, né? Então o povo é a instância máxima na hierarquia da ordem civil. E, no entanto, o povo é o que há de pior em matéria de humanidade, né? Rousseau chama o povo de multidão cega, né? Então é a multidão cega que é o soberano, né? O que precisa é haver um esclarecimento, mesmo que esse esclarecimento venha promovido por um engodo falsamente religioso, né, que é o engodo da religião civil, né? Isso é legítimo, porque o que importa são os efeitos civis da religião civil. Por princípio, as verdades estão estabelecidas, né, por dedução científica, né? Na ciência da jurisprudência do Rousseau, né, a ciência jurídica que é o instrumento usado como método para a exposição dos princípios da sequência de princípios do direito político do contrato social, né? Isso aí garante a verdade da ordem jurídica estabelecida, né? E a questão é como trazer essa verdade para a prática, né? Rousseau faz isso recorrendo à figura do legislador, e o legislador ele tem no seu discurso verdades em forma de dogmas de religião, mas que funcionam como sentimentos de sociabilidade, né? Ele vai implantar esses sentimentos de sociabilidade no coração dos cidadãos. Vai virar aquele quarto tipo de lei descrito lá no capítulo 12 do livro 2, né? É a instalação dos móveis da ação do indivíduo justo, né? Isso vai ser programado, vai ser implantado, né, nos corpos dos cidadãos, né? Então é uma espécie de adestramento para a justiça, né, que vai trazer a reboque o esclarecimento. São indivíduos livres, são indivíduos racionais, são indivíduos autônomos de fato e de direito, só que precisam ser construídos. E a questão toda onde a religião entra diz respeito a esse momento de construção, né? O que está sendo julgado aqui, em termos da legitimidade ou da sua ilegitimidade, são os efeitos da ordem instituída, né? O passo intermediário, o passo lógico intermediário da construção dessa ordem legítima, isso não é passível de julgamento, né? Se o legislador ele é um deus ex machina, né, não é isso que a gente vai julgar no contrato social. Ele está ali como um passo intermediário da demonstração. O que a gente vai julgar é o resultado da demonstração. O Rousseau está interessado na santidade da missão do legislador, não no legislador. E a mesma coisa com relação à religião civil. São os efeitos dos dogmas da religião civil que interessam ao Rousseau, não a verdade a respeito da existência de Deus, da providência, do inferno. Nada disso importa, né? O que importa são os efeitos, a conduta dos indivíduos. Se os indivíduos se conduzirem de maneira virtuosa, é isso que importa. Não importa como eles foram levados a agir daquela maneira, né? Se por religião, se por uma súbita inspiração, se eles já surgem como indivíduos sábios no ato por meio do qual o povo é povo, nada disso importa, né? Na prática a gente sabe que não, que vai ter que ter um processo de esclarecimento, né? Como a ideia de Aufklärung do Kant, né? O que é o esclarecimento? O esclarecimento é o processo de saída da menoridade. É o que o Kant ensina
no texto que é o esclarecimento, né? É um movimento em que o indivíduo deixa a minoridade rumo à autonomia, rumo à sua independência como indivíduo autônomo, né? E é esse movimento que está sendo operado no plano sincrônico da exposição do contrato, né? E o juízo, né? O veredito vai ser dado nas sociedades históricas, do ponto de vista da prática, do ponto de vista das coisas tais como eles são, dos homens tais como eles são, né? Bons e maus, né? Como eles se apresentam na história dos povos. Então, eu termino por aqui a exposição sobre a religião civil. Bom, a gente pode fazer um balanço do conteúdo todo do curso, né, ao longo das 15 aulas que a gente teve durante esse semestre, né? Eu preparei aqui a sequência das telas de apresentação das aulas e a gente vai se lembrar que a gente começou lá em 15 de abril de 2021 com os esquemas de inteligibilidade, essa forma, né, de compreender as obras, as teorias, os autores que a gente analisou aqui nesse curso, né? Esses esquemas de inteligibilidade, eu falei deles em todas as aulas. Então, o curso foi construído a partir dessa noção, né? E a gente, em seguida, viu na aula 3 a ciência civil, foi a aula sobre Hobbes, né? A gente está falando de ciência, a gente está falando de um modelo de sociedade que é o modelo mecânico do Leviatã, mas que vai se transformando até chegar no modelo meio mecânico, meio orgânico do Rousseau no Contrato. Na aula 4, que foi a aula sobre Locke, nós falamos do poder do indivíduo, aquelas noções super importantes que o Locke apresenta no ensaio sobre entendimento humano e nos dois tratados do governo civil, né? A pessoa, né? E o poder da pessoa, né? Por isso eu dei esse título para a aula, o poder do indivíduo. Isso vem do Locke, e Locke é um paradigma muito, muito importante para o Rousseau. Na aula 5 nós começamos o discurso sobre a origem da desigualdade. A gente falou sobre essa noção de origem, né? A origem dos fatos é a maneira como Rousseau constrói, né, o quadro de análise, a experiência do pensamento dele, né? Na aula 6, a nova ciência é essa história hipotética que aparece ali no segundo discurso, no discurso sobre a desigualdade, né? A nova ciência. E é nesse espírito de novidade das ciências que a gente vê emergir a economia política, não só no Rousseau, mas no quadro geral da filosofia política do século XVIII. A aula 7 foi uma aula que eu gostei muito de preparar, porque eu falei não só do discurso sobre a desigualdade, a análise médica que o Rousseau faz das patologias sociais, em particular a patologia da desigualdade. Eu mostrei uma recepção contemporânea da teoria dos esquemas de inteligibilidade do Rousseau no discurso sobre a desigualdade, falando do Axel Honneth, patologia social. Na aula 8, que foi uma aula importante também, ela é a aula sobre a moral do interesse, ou a moral de interesse, né? Nós lemos o verbete Direito Natural, do Diderot, lemos o capítulo sobre a Sociedade Geral do Gênero Humano, no manuscrito de Genebra, onde Rousseau critica o modelo do gênero humano de Diderot, né? Então, tudo isso faz parte de um esquema de inteligibilidade que nós chamamos de moral do interesse. A aula 9 foi sobre economia política. Nós entramos já nesse modelo híbrido do Rousseau, que traz muita coisa do mecanicismo, mas que já aponta para algo além do paradigma mecanicista, né? A economia política, que diz respeito às regras de governo, à administração pública, está aí no olhar da fábrica de conceitos do Rousseau, né? O conceito que está sendo fabricado é o de vontade geral. Vontade geral é a regra suprema da economia política.
Então é isso que nós vimos na aula 9. Na aula 10, nós entramos no contrato social, começamos a falar da dedução jurídica, dos princípios do direito político, mostramos como que Montesquieu ele entra como uma inspiração para Rousseau, mas Rousseau vai além do Montesquieu, ele está pensando em algo muito mais complexo do que o espírito das leis do Montesquieu. De todo modo, é o direito político, é essa ciência da jurisprudência que está sendo reformulado segundo novos esquemas de inteligibilidade, né? A aula 11 foi a aula do nosso convidado, que aconteceu em 17 de junho, né? O professor Tiago Vargas falou sobre os fisiocratas, que estão ali totalmente inseridos nesse movimento de ideias, no surgimento dessa ciência nova que é a economia política. Ele nos trouxe a conferência O papel da filosofia no surgimento da economia moderna, né? Uma aula muito interessante. A aula 12 foi sobre o livro 1, do Contrato Social, onde o Rousseau deduz, né, o princípio primeiro da sua série de princípios, é o princípio da soberania do povo. Na aula 13, passamos para o livro 2, o contrato, falamos da vontade geral, né? O segundo princípio é o da vontade geral expressa, manifesta em forma de leis civis, né? Na aula 14, falamos do legislador, essa figura famigerada, né, que garante a ligação entre o primeiro princípio e o segundo, entre o princípio da soberania e o princípio da vontade geral. E hoje, na aula 15, nós pulamos, né, a aula que deveria ser sobre o terceiro princípio, o princípio da separação do executivo e do legislativo, do livro 3, e fomos direto para o final do capítulo 4, da religião civil, esse mecanismo, essa instituição, esse dispositivo, né, que produz sentimentos de sociabilidade no corpo político. Esse foi o conteúdo do curso, né? A sequência das 15 aulas nos trouxe todo esse conteúdo, né? É muita coisa, são muitos textos pelos quais a gente passou. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, pelo menos, de todas essas obras, todas essas teorias, todos esses esquemas de inteligibilidade, né, que estão operando não só na filosofia, no discurso do Rousseau, mas em diversos outros autores, todos inscritos dentro de um quadro de mentalidades, dentro de uma estrutura de mentalidades de longa duração numa época. Nós estamos vendo a emergência e o declínio de um paradigma que é um paradigma das ciências e da filosofia de uma época, né, que é o paradigma mecanicista, né? A teoria do contrato social, ela acompanha essa ascensão e essa queda dessa maneira de descrever e de conhecer a realidade, o que diz respeito ao paradigma mecanicista, né? A teoria do contrato social, ela vai de carona, ela tá inscrita no mesmo registro discursivo, ela se situa no mesmo movimento de ideias em que a gente vê a emergência e o declínio das teorias mecanicistas da sociedade, né? Das ciências de modo geral. Então, eu termino o curso por aqui. Eu desejo a todos que participaram que continuem os seus estudos, mesmo que não estudem diretamente a obra do Rousseau. Espero que esse curso tenha inspirado aí as pesquisas na área de filosofia política, né? Seja antes da modernidade, seja depois, no quadro da contemporaneidade, né? Não importa. Espero que esse curso tenha despertado aí o interesse de vocês para a leitura das obras dos autores que nós tratamos aqui. É isso que eu espero. E fico por aqui, agradeço a atenção e desejo a todas e todos bons estudos. Isso aí. Tchau, pessoal.